Boa noite a todos e a todas. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. É uma alegria retornar nesta casa de oração e trabalho, agradecendo a Deus por esse momento, mais um momento de estudo da doutrina espírita, agradecer a casa, a acolhida, em todo esse ambiente físico e espiritual, e agradecer a todos vocês na presença. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que possamos ter um excelente estudo, bem como agradeço a participação daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso tema, nossas aflições e o Cristo Consolador. Ao observarmos a nossa vida, a vida do semelhante, dos nossos familiares, observarmos a sociedade, nós vamos perceber a presença das aflições. Um nível maior em algumas pessoas, nível menor em outras, algum momento da vida uma aflição numa intensidade maior, outros momentos de calmaria. Como entender essas aflições? Por que passamos por aflições? Como vamos conseguir superar as aflições? O que é que diz o Evangelho de Jesus para que possamos saber lidar com essas situações difíceis, dolorosas, que todos nós enfrentamos? Sabemos que a doutrina espírita é o Evangelho do Cristo Redivivo e muito contribui nesse assunto também para a nossa compreensão. É importante compreender a vida para compreender as aflições, para saber lidar com elas, superar, tirar a lição necessária, viver em equilíbrio, não cair no nível do desespero, da inconformação, da grande perturbação, da loucura ou do suicídio. Então Jesus, no sermão da montanha, dentre as bem-aventuranças, nos diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Em outras traduções, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem e serão consolados. Como funciona isso? Uma colocação rápida do Cristo, mas muita informação para que a gente possa trabalhar, entender com calma, que essa é a grande proposta da doutrina espírita. A gente não tenha pressa para terminar um assunto, um capítulo, um livro, ou passar apressadamente por um tema, por alguma obra, mas compreende. Eu entendo como a vida é, entendo sobre as leis divinas, estudei, refleti e compreendi. Kardec vai falar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão da fé e da fé raciocinada, que é exatamente essa proporcionada pela doutrina espírita, a compreensão muito bem embasada daquilo em que se acredita, levando ao ponto de sair do crer para o saber. E isso também em relação à questão das aflições. Por que eu estou sofrendo? Vai passar um tempo prolongado reclamando e reclamando e reclamando mais e reclamando mais, ou buscando soluções que não são soluções verdadeiras? Não. Por que eu estou passando por isso? Como eu saio disso aqui de uma maneira que se sustente, que seja uma solução que eu aplique e realmente resolva? O que eu tenho que aprender com esse momento que eu estou atravessando? Essas e outras coisas a doutrina espírita nos esclarece muito bem quando trata das aflições. Como disse, a proposta do Espiritismo é que possamos compreender as coisas. Adeptos esclarecidos. Esse é o principal objetivo.
Então, se vem alguém para participar de um estudo nesta casa, ou a reunião pública do sábado, a proposta é que saia esclarecido. 100 pessoas, ótimo, que saiam esclarecidas. Veio apenas uma, que bom que essa pessoa veio, que saia esclarecida. Quando a gente observa as próprias obras básicas, a sequência de lançamento não é à toa, não é uma combinação aleatória, mas uma finalidade, porque a gente vai aprofundando a compreensão dos temas e entendendo a mensagem espírita. No livro dos Espíritos nós temos a base, os princípios básicos da doutrina espírita. No livro dos Médiuns, a compreensão do laboratório utilizado por Allan Kardec para colher as informações vindas do mundo espiritual e trazer exatamente a obra, o livro dos Espíritos. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que foi lida, a nos dizer o seguinte: olha, aquele conhecimento que está lá no livro dos Espíritos, ele deve ser vivenciado desta forma. É assim que se aplica nas particularidades do dia a dia. Depois a outra obra é o céu e o inferno, a consequência da vivência ou não do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos a Gênese para falar de outros assuntos. Essa preocupação de Kardec e dos benfeitores espirituais, para que a gente vá gradativamente compreendendo as coisas e os assuntos. Vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, observar o estudo sobre as aflições. É no capítulo 5, não é só no capítulo 5. Esse estudo sobre o sofrimento não começa no capítulo 5, e também não termina no capítulo 5. Capítulo 1 do Evangelho: não vim destruir a lei. Há a preocupação de Kardec de colocar ali o seguinte: olha, essa mensagem que tem no Evangelho é a mesma lei divina, a mesma dos 10 mandamentos. Não tem diferença. Jesus não veio destruir a lei divina, porque ela é eterna e imutável. Serve para todos, em todas as épocas e em todos os lugares. Dito isso, compreendendo que a obra trata da lei divina, temos o capítulo 2: meu reino não é deste mundo. A compreensão de que somos espíritos imortais. Sem esse entendimento, não tem como entender a mensagem de Jesus. Falta a base. Como eu vou compreender a importância de abrir mão de uma manhã de domingo, em vez de estar descansando, ou em uma piscina, ou em uma praia, ou em algum outro passeio, venha para o centro espírita para fazer uma campanha do quilo para pedir para os outros? Você não tem a compreensão do seu espírito imortal? Peraí, então não tem Deus, não tem vida futura, morreu, tudo acabou, e eu preciso ter as coisas e sentir prazer. Por que eu vou perder meu tempo com a campanha do quilo? Sou espírito imortal, estou reencarnado, preciso do lazer, mas também preciso do trabalho voluntário, do servir que me leva à reforma íntima, ao melhoramento, à conquista da paz e da felicidade. Então tem momento do lazer, mas tem um momento também do trabalho, e compreendo a importância da campanha do quilo. E assim serve para que a gente compreenda todas as virtudes ensinadas por Jesus, se compreender que somos espíritos imortais. Então, logo no início da obra, capítulo 2 trata disso. E para entender do sofrimento, eu preciso entender essa minha condição de espírito imortal. Capítulo 3: há muitas moradas na casa do Pai. Sou o espírito imortal, onde eu vivencio as experiências. Mundo espiritual, mundo material. No que toca ao mundo material, as diversas moradas na casa do Pai. Capítulo 4: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. As experiências reencarnatórias, peça fundamental para a compreensão das aflições. Aí chegamos do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho para tratar de sofrimento. Terminou? Não. Qual é o capítulo 6? Cristo Consolador. Entendeu as aflições? Entendeu o porquê? Entendeu como sair delas? Como conviver com elas?
Agora, onde encontrar a consolação? E a gente pode até ampliar ainda mais. Do 7 em diante, vem os comentários das bem-aventuranças. E nós veremos ao longo do estudo de hoje que a peça fundamental para sair das aflições e também evitar de cair em aflições amanhã é a prática do bem. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os brancos e pacíficos, até culminar no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no 12, amar os nossos inimigos. E aí a gente pode falar que concluímos o estudo sobre as aflições, passo a passo, um da base para o outro, e aí sim a gente compreende. Então vamos fazer um breve passeio pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como disse, observemos a sociedade, a gente vai perceber, tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos. Ah, mas é por época da vida. Sim, tem épocas que a gente passa por apertos maiores, menores, calmarias, mas se a gente observar, tem sim pessoas que têm uma vida mais difícil e outras que têm uma vida mais fácil. Por quê? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza. Qual a explicação? Aí tem 3 caminhos. 3. O primeiro, o do materialismo, que não tem Deus, não tem vida futura, tudo é matéria, morreu, acabou. Então, sofrimento ou não é questão de azar ou sorte. Só que nós sabemos, o Espiritismo nos explica muito bem, com muita propriedade, muita clareza e provas da existência de Deus, da existência do mundo espiritual, da nossa condição de espíritos imortais. Então, essa de que tudo é matéria e a questão é sorte ou azar, não. Restam 2 caminhos. Um deles é o seguinte: tem Deus, mas tem a unicidade da existência. Ou seja, é só uma passagem por aqui e pronto. Aí a gente vai para um único caminho, se baseando na unicidade da existência. Um único caminho. Deus é injusto. Porque se só tem uma única existência, o Espírito foi criado para passar aquela única existência, então, para uns ele coloca mais fácil, para outros ele coloca mais difícil. Então aí Deus seria injusto, parcial. E também sabemos que isso não é possível. Deus é absolutamente perfeito, absolutamente justo. Então só resta um caminho: a existência de Deus e a pluralidade das existências. Veremos com mais calma daqui a pouco a causa das aflições. A maior parte delas já na atual existência, mas a gente vai encontrar a explicação através da reencarnação, dessas situações que eu coloquei. Bom, na atual existência não tem nada que explique essa situação dessa pessoa. Onde está? Tem que ter uma causa, porque nós sabemos que Deus é justo. Então tem uma causa justa. Se não está aqui, está em outra existência. Então o único caminho para a compreensão sobre as aflições é a existência de Deus e a pluralidade das existências. O sofrimento, ele é uma consequência que tem uma causa. Isso Kardec já explica muito bem no Livro dos Espíritos. Todo efeito tem uma causa. Efeito inteligente, uma causa inteligente. Efeito que é maior do que qualquer inteligência, uma causa maior do que qualquer inteligência. E aí chegamos a Deus. O sofrimento é uma consequência, então ele tem uma causa. E aí Kardec diz: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, a causa é justa. Então vamos lá. Aflições, consequência, que tem uma causa. E a causa é justa, porque sabemos da existência de Deus e da sua perfeita justiça. Vamos lá. Todo sofrimento é resgate, porque é muito comum, infelizmente é muito comum no movimento espírita: eita, fulano está passando por aquilo ali, ele está resgatando alguma coisa,
Ele deve ter feito isso, aí começa, né? A achar um monte de coisa. Todo sofrimento é resgate? Não. Nem todo sofrimento ele deve estar resgatando dívidas do passado. São 3 tipos de reencarnação. Somente em um é resgate. Só um dos 3. Vamos ter as missões, espíritos muito evoluídos que reencarnam para ajudar uma pessoa, uma família, um país, uma cidade ou todo o planeta. Espíritos em missão passam por sofrimento? Passa. Vamos pegar o exemplo máximo de missão: Jesus passou por sofrimento, passou pelas aflições. Estava resgatando alguma coisa? Não, é espírito perfeito. Estava provando alguma coisa, testando alguma coisa? Não, ele é perfeito. Mas ao desempenhar a sua missão, cumprir com a sua tarefa no contexto evolutivo do planeta, ele ia mexer com o interesse de muitos, e isso iria ter um efeito de lhe causar aflições. Outro tipo de reencarnação, as provações. O espírito já tem um certo grau de evolução, sabemos da programação reencarnatória antes da gente vir. Quanto mais evoluído, mais autonomia para fazer esse planejamento. Então o espírito vai lá e escolhe: olha, eu quero passar por isso, por isso e por isso. Dores, aflições, dificuldades, porque eu quero tanto testar o que eu aprendi, e com isso, se eu supero, passo, saio mais fortalecido ainda. E aí vem, passa por dores, mas não está resgatando nada. Agora, no outro tipo de reencarnação, que são as expiações, aí sim, é o resgate, é o ajuste, porque o plantio é livre, a gente planta o que quer, mas a gente vai colher o que plantou. Então a gente pode optar pelo bem, vai colher o bem, mas também podemos optar pelo mal, e vamos colher esse mal. E aí vem a reencarnação para que a gente possa expiar. Na mesma quantidade do que fez, aí depende. Aí vamos lá no livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação. Quanto antes eu me arrependo e começo a reparar, eu diminuo a expiação. E aí a gente vai entender que o sofrimento não é um castigo de Deus. A gente acabou de ver, é um plantio. Eu escolho como eu quero conduzir a minha vida. Então, se eu optei pelo mal, eu estou plantando o que vai me causar aflição. Eu estou procurando e cultivando o meu castigo de amanhã. Como também eu vou ter que me ajustar com aquilo ali. E a finalidade de que Deus permite que aconteça isso com a gente é uma finalidade de lição. Por isso, voltemos à questão do arrependimento, expiação e reparação. Se eu me arrependo e começo a reparar, a expiação diminui. Por quê? Eu não preciso ter uma intensidade tão grande de sofrimento, porque eu já me arrependi e já comecei a reparar o mal feito. Como é uma finalidade pedagógica, diminui a intensidade. Diminui a intensidade. Caminhando um pouco mais, no capítulo 5, causa das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, e que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E aí outro ponto para a gente ter cuidado: ah, mas isso que eu estou passando, ou que aquela pessoa está passando, vem de uma outra existência. E praticamente generaliza que tudo vem de uma outra existência. Quando a gente vai analisando causas atuais das aflições, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que a gente está comentando, a maior parte das nossas aflições, a causa foi plantada agora. Sim, tem situações que a gente vai procurando, não encontra a causa agora. Foi o que a gente viu. Tem uma causa em algum lugar. Aí está numa existência anterior. Mas diante da aflição, a gente precisa procurar compreender por que está acontecendo isso comigo. E como a maioria das causas está na atual existência, a gente vai perceber: eu estou assim por conta daquela atitude.
daquela escolha lá atrás. E a finalidade do sofrimento, abrir os olhos para que a gente possa mudar o caminho. Não localizei a causa na atual existência, então está na existência anterior. Então é interessante, em qualquer caso, eu procurar terapia de vida passada. Não. Terapia de vida passada é indicado para casos pontuais. O indivíduo hoje não consegue lidar com determinadas situações, a causa não está na existência atual, e ele precisa ter uma qualidade de vida melhor. E aí ele precisa recorrer a essas lembranças, e ali com o psicoterapeuta fazendo o trabalho que é devido, ajustar isso daí. Mas não generalizar a terapia de vida passada. Porque temos o esquecimento do passado. E não é à toa. É uma grande dádiva de Deus o esquecimento do passado. Vejamos, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Em todas as circunstâncias, a lembrança acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Primeiro, o esquecimento, ele não é absoluto. Porque se fosse absoluto, reencarnou, começa do zero. Reencarnou, começa do zero. E aí vamos no livro dos Espíritos, item ideias inatas. Nós reencarnamos com tendências, vontades, desejos, habilidades, que é o somatório que a gente já construiu em existências anteriores e também no mundo espiritual, entre uma existência e outra. E a gente reencarna com essas ideias inatas. Sim, tem casos de pessoas que têm flashes, lembranças vagas de existências anteriores, tem casos de pessoas que lembram nitidamente, tem. Pesquisem sobre Ian Stevenson nos Estados Unidos, o estudo sobre reencarnação. Agora, é exceção. A maioria de nós não nos lembramos, mas também não partimos do zero. E por que esse esquecimento? Na nossa atual condição espiritual, a maioria de nós não tem uma maturidade espiritual para lidar com algumas lembranças. Então Deus faz o seguinte: olha, vamos colocar um véu aqui. Recomece. Apenas com as ideias inatas. Recomece. Vamos dar um exemplo. 2 irmãos em uma existência anterior, um tirou a vida do outro, reencarnam hoje na mesma família. Estão totalmente, como costuma se dizer, de boa? Não. Tem aquele mal-estar por estar junto, não querer a presença do outro, não vou muito com a cara de fulano, mas não tem a lembrança nítida. Junta com a excelente ferramenta para a vida prática, que é o Evangelho, aí vem a lição: paciência, tolerância, aparar as arestas através do serviço no bem. Aí vão conseguindo conviver. Volta para a espiritualidade. Mas fulano de agora era aquela outra pessoa? Não, mas agora a gente já pôde conviver. Quebra o que tinha antes, facilita para que ocorra essa mudança e essa aproximação. Agora imagine a mesma situação e eles se lembrassem de tudo. Pode até ser que dê certo, mas é muito difícil. Basta ver que mesmo com o esquecimento do passado, o que acontece em alguns lares? Crimes terríveis entre familiares. Tem situações que são de agora, mas tem situações que as pessoas não gostavam, não me dava bem. Uma oportunidade de recomeçar. O materialismo, com toda a sua consequência deletéria, não tem Deus, não tem vida futura, mergulhe no prazer, busque totalmente o ter. E como ele
faz com que o indivíduo lide com as aflições. Já pararam para pensar? Não tem Deus, não tem vida futura. A perspectiva do materialista é que é cada um por si e pronto, se vire. E aí? Quando o indivíduo passar por uma aflição, o que é que vai acontecer? Não tem Deus, não tem benfeitor espiritual. Ele só quer saber da vida dele mesmo, ele também, vocês também. Estou só. Ou enlouqueço, ou nasce em mim a ideação suicida. O que é que a gente está vendo hoje na sociedade? Quantas pessoas tomando medicamentos tarja preta? Quantas tentativas de suicídio? Quantos casos de suicídio ali na fase de infância e adolescência? Aí vem o seguinte: a calma e a resignação, a origem da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Aí vem o Espiritismo e nos diz: olhe, somos espíritos, tem Deus, tem os benfeitores espirituais. Apesar de estar num mundo onde ainda predomina o egoísmo, tem pessoas que auxiliam, que chegam junto na hora da dificuldade. Você não está só. E a compreensão de Deus, das leis da vida, dessa justiça das aflições, dessa causa das aflições, nos dá também a compreensão de que o fardo não é maior do que eu posso carregar. Porque se fosse maior, me esmagaria. Deus seria injusto, me dando um fardo que eu não posso suportar. Então, eu posso, vou conseguir lidar com isso, vou superar. E aí justamente essa calma, essa resignação vem da forma como o indivíduo passa a compreender a vida, passa a enxergar a realidade quando vai conhecendo tudo isso através da doutrina espírita. E aí ele desenvolve o que Kardec chama de coragem moral para enfrentar as dificuldades, que é o grande antídoto contra o suicídio e contra a loucura. O indivíduo tem essa coragem, essa percepção da realidade, ele entende a força que tem, ele entende que vai conseguir achar uma solução para aquilo ali, que vai conseguir lidar com aquilo enquanto não consegue aplicar a solução, e que ele vai vencer. E aí, lógico, ele vai ter um aperreio, ele vai ter momentos de lágrimas, mas ele não vai pirar, ele não vai enlouquecer, ele não vai pensar em buscar uma porta falsa do suicídio, porque ele sabe que não é solução. Por isso a importância da doutrina espírita. Como diz André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, com o estudo e o conhecimento da doutrina espírita, e levando isso para o nosso dia a dia, evitamos de cair em muitas curvas de aflições e de sofrimento. E se estivermos bem atentos, não caímos em nenhum. Porque permite que a gente caminhe com os olhos abertos. Aí lembra de Jesus quando diz: desperta, ó tu que dormes. É esse conhecimento que permite que nós, sendo espíritos imortais, mas quando caminhamos pela matéria, mergulhados aqui na matéria, mas conscientes da nossa realidade e da nossa tarefa. Opa, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não, é perda de tempo. Isso vai interferir em como lidar com as aflições. O tamanho que eu tenho e o tamanho que o problema tem. A minha condição de rede de apoio para conseguir superar aquilo ali. E aí não cair no suicídio e na loucura. Bem e mal sofrer. Aí começa então a parte do capítulo de instruções dos espíritos. Aí vem o espírito lá, Cordério, e vai dizer o seguinte: bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Então, bem sofrer não é sofrer muito, mal sofrer não é sofrer pouco. Mal sofrer é o indivíduo que não tira lição daquilo ali,
que fica sofrendo e só reclama, transfere a responsabilidade para outrem, se queixa da vida, se queixa de Deus, e não busca mudar a sua realidade. Esse é o mal sofrer. E o bem sofrer, aprender a lição, e junto com isso, buscar a solução daquilo ali. Eu escutei lá no centro espírita: bem-aventurados os aflitos, tem um espinho no meu pé. Não vou tirar não, porque o sofrimento chegou para mim, então deixa ele aqui que é alguma coisa. Não, chegou por quê? Eu podia estar calçado e ter evitado andar naquele tipo de piso ali, mas agora aprendi, vou cuidar mais dos meus pés, agora eu vou tirar o espinho. Não preciso passar mais nem um segundo se eu puder tirar, se eu tiver condições de tirar. Buscar a solução de uma maneira racional. Isso aqui é a solução do teu problema. Será que é mesmo? Ou eu estou perdendo tempo, saindo do foco do que realmente é a solução? Hoje em dia está assim, assim. Olha, isso aqui resolve o seu problema. Olha isso aqui. Olha. Qual o convite do Espiritismo? Racional, bom senso. Isso aqui resolve mesmo? Parece interessante para agora, mas e depois? Não se sustenta. Vai aparecer pior depois. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado. Santo Agostinho foi perguntado o seguinte: que remédio então aos atacados de cruciantes males? Qual o remédio para as aflições? A fé. Então é só ter fé e os problemas vão sumir. Não, lógico que esse contexto da fé a gente vai explicar agora, mas não exclui buscar o que realmente precisa para resolver o problema. É de ordem física? Procura o médico. É de ordem espiritual? Procura a casa espírita para apoio, porque o trabalho é do indivíduo. Se for numa casa que se diz espírita e ela disser: aqui a gente resolve o seu problema, você fica se quiser, mas já sabe que não é uma casa espírita, pelo menos não naquela atividade que ele está falando ali. Mas procurar resolver. Lógico que o remédio a gente vai procurar de acordo com a aflição, mas aqui Santo Agostinho quer dizer o seguinte: para saber lidar com as aflições, essa fé é que dá a compreensão de Deus, a condição de espírito imortal, a condição da força para lidar com as aflições. O problema não é maior do que nós, o problema não é eterno, porque se o problema fosse eterno, Deus seria injusto. Pior que tenha sido a nossa atitude, uma consequência eterna, para sempre sem fim, amém, é desproporcional. Então, com essa construção da fé raciocinada, que faz que a gente compreenda isso, é um remédio para lidar com as aflições. Vou conseguir superar, vou conseguir suportar, vai passar e eu tenho apoio, e vai dar certo. Haroldo Dutra foi perguntado o seguinte: existe remédio para as dificuldades? E ele respondeu: a dificuldade é o nosso remédio. A dificuldade é o nosso remédio. A gente pode aprender por livre, espontânea vontade nossa e superar, sim. Sem ter dificuldade nenhuma pela frente, a gente pode construir algo que a gente vá avançando, pode. Mas na nossa condição de evolução, quantos de nós faríamos isso? Aí vem as dificuldades, e faz com que a gente saia da zona de conforto, aprenda, supere e amadureça. Então essas dificuldades são remédios. Como também essa questão a gente pode entender o mal e o remédio também da seguinte forma: o mal, a nossa ignorância, a nossa rebeldia, a nossa inércia em praticar a lei divina. O remédio, a aflição. E não é Deus castigando, a gente já viu isso. Nós temos duas instâncias de convite. Duas. Uma é o amor. A porta está aberta, escancarada aí. Entra quem quiser. Da mesma forma, agora tem igrejas falando de Jesus, falando da lei divina e as portas escancaradas. Falo de templos físicos. E aqui?
o acesso a tanta informação sobre a lei divina? Os convites amorosos estão aí. Quando a gente pega eles e rasga, vem a segunda instância, plantada por nós. Quando rasgamos o convite do amor, vem a dor, que é o remédio para a gente avançar. Bom, aprendi sobre aflições, causa das aflições, justiça das aflições. O indivíduo pode suportar, vai superar, que legal. Ele está sofrendo. Eu sabendo de tudo isso, e aí? Devo ajudar a diminuir o sofrimento dele ou não? Bom, o que ele está passando é justo. Tem uma causa justa, ele tem condição de superar. Vai passar um dia. Então, deixa ele, né? Não. Entendemos tudo isso do sofrimento. Tudo isso da situação dele. Mas, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada o dever. Nós, espíritos imortais, temos o dever da vivência da lei divina, que em resumo é fazer o bem. Então é meu dever diminuir o sofrimento dele. E olha como Deus é infinitamente bom. Quando eu diminuo o sofrimento dele, o que acontece com o meu? Desencarnados não respondam, que eu não tenho mediunidade de audição. E aqueles que ainda não dormiram, por favor, respondam. Quando eu ajudo o outro, meu sofrimento aumenta ou diminui? Ele diminui. Então é meu dever ajudar o máximo que eu puder. Alguém está agonizante em cima de uma cama. E aí, vamos lá diminuir o sofrimento dele? Aplica alguma coisa, dá algum jeito de adiantar com que ele morra? Sim para a eutanásia? Não. O materialismo vai dizer sim para a eutanásia. Ah, só um corpo, acaba com o sofrimento, acaba com o consumo de aparelhos e outros instrumentos ali. Como também o materialismo vai dizer sim para a droga, aborto, pena de morte, violência, suicídio. Mas o Espiritismo esclarece sobre Deus, sobre a vida futura, sobre a nossa condição de espíritos. Então aquele corpo ali tem um espírito vinculado a ele, que não está passando aquilo à toa, não é por acaso, não é. Quem está envolvido ali naquele processo também não está de coitadinho. Deixa a vida seguir seu curso. Deixa a vida seguir o seu curso. Quando for a hora daquela pessoa voltar para o plano espiritual, ela vai voltar. E, para quem quiser aprofundar um pouco mais, pode pesquisar na internet casos de pessoas com procedimento de eutanásia agendado e acordaram um dia antes, 2 dias antes. Despertaram. Kardec até coloca da seguinte forma: quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Tem alguém ali numa situação de perigo. Se eu for salvar aquela pessoa, eu vou morrer. É suicídio ou não? Depende. Depende. Se eu estou desgostoso com a vida, percebo que a minha vida física vai sucumbir, e estou fazendo isso com o propósito de que isso ocorra, isso é suicídio. Mas se o meu propósito é simplesmente de que aquela outra pessoa seja salva, e eu venho a sucumbir, não é suicídio. Os que acreditam resignados, melhor, os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Então estou aqui passando por uma aflição, mas estou dentro daquele contexto do bem sofrer, sem revolta, buscando conviver, buscando a solução, aprendendo, tendo paciência e seguindo. Tem proveito para outra pessoa? Tem sim. A lição, o exemplo, para quando alguém estiver naquela situação, mas ele conseguiu não enlouquecer, ele conseguiu se manter em equilíbrio, ele conseguiu, mesmo naquele contexto ali, com que as pessoas que estivessem ao seu redor tivessem o prazer e a alegria de uma convivência saudável e de uma pessoa que soma.
mesmo naquele contexto. Agora, tem situações que a gente procura o sofrimento e não tem proveito nenhum, nem para a gente, nem para os outros. Com todo respeito a quem pensa assim, mas a gente precisa esclarecer. Vou pagar uma promessa, vou subir uma escadaria enorme, prejudicando o meu corpo. Qual a utilidade para mim e para outra pessoa? Campanha do quilo, 9 da manhã até 11 da manhã, esse nosso solzinho maravilhoso, que o é maravilhoso, mas é quente. Sobe rua, desce rua, sobe rua, desce rua, saco nas costas, pesando. A campanha do quilo é maravilhosa, trabalho completo, mas falando fisicamente, é desgastante. Mas eu estou fazendo, procurando uma aflição que tem uma finalidade proveitosa para mim e para outrem. Entidades ou famílias serão beneficiadas com aquele alimento. É diferente. E aí vem Jesus e nos fala, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Duas interpretações, as duas positivas. Agora tem uma que deve ser prioritária. Vamos à primeira interpretação, que é válida, mas não é a principal. Estou na aflição, rogo a Jesus, ele envia seus mensageiros para me auxiliar. Tudo bem? Vinde a mim e eu vos aliviarei. A segunda interpretação e a principal: vamos ao Evangelho, vamos aprender o Evangelho e vamos levar para a prática, e o fardo se torna mais leve. Como funciona? Como funciona? Eu vou no Evangelho e aí trago essa mensagem para a minha vida e o fardo é mais leve. Exemplo que eu acho assim mais claro, tá? Partida de um ente querido. Conforme o materialismo, o ente partiu, já era. Não tem mais conhecimento, não tem mais sentimento, não tem mais nada, acabou. E é impossível um reencontro. Imagina o fardo, imagina o peso. É de enlouquecer. É de enlouquecer. Aí vamos ao Evangelho de Jesus. Olhe, existe um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. A morte do corpo físico é a destruição do instrumento de trabalho, não da pessoa. A pessoa é o espírito. Ela continua com os mesmos sentimentos, os conhecimentos, o afeto que tem por nós. E o reencontro irá acontecer, ou por via mediúnica, ou numa futura reencarnação, ou quando a gente desencarnar, não antecipado. Ninguém pensa que vão me matar para encontrar fulano que já foi. Deus não vai dar um bônus para uma transgressão da sua lei. Mas aí você é consciente de que a pessoa continua, de que ela continua a lhe amar e querer bem, e que vai acontecer o reencontro. O fardo tem a mesma intensidade do materialismo? Não, não tem. O fardo é mais leve. E isso vale para qualquer situação que a gente pensar no nosso dia a dia. Observe com a ótica do materialismo e perceba o peso esmagando. Observe com a ótica do Evangelho, entenda a situação e perceba se não é mais leve. Mas isso aí vem de uma história muito bonitinha. Espiritismo, doutrina dos espíritos, é filosofia que explica o porquê, com base científica. Olha, falamos de reencarnação, estão aqui as provas da reencarnação. Falamos de imortalidade da alma, aqui estão as provas da imortalidade da alma, e assim por diante. E que tem uma consequência ético-moral, ou se quiser chamar, consequência religiosa. Então não é uma história bonita, mas muito bem fundamentada. Muito bem fundamentada.
Então essa era a mensagem na noite de hoje. Agradeço a Deus mais uma vez essa oportunidade, agradeço a casa, a oportunidade de trabalho, de estudo, agradeço a vocês pela presença, pela vinda, agradeço àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, que possamos estudar essa doutrina maravilhosa cada vez mais, né? Que aí teremos uma ferramenta em nossas mãos cada vez mais forte, cada vez mais robusta, para que a gente possa lidar melhor com as situações do dia a dia, com equilíbrio, com clareza, empregar a energia necessária para que a gente faça o que precisa ser feito, para que a gente construa cada vez mais a nossa felicidade. Muita paz para todos.